Nós, domingo passado, irmãos, observamos conselhos do pastor Tiago, vários conselhos, e um desses conselhos foi sobre oração. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, e às vezes no domingo à noite nós estudamos pouco sobre oração. A igreja tem uma tradição, toda quarta-feira às 19h30, a igreja tem um culto de oração, tanto que a mensagem é muito curta, é 10, 15 minutos de estudo da Bíblia, naquele culto, para podermos ter tempo para orar. E isso é muito importante, para criarmos uma vida, uma prática de oração, todo dia. Ali é um culto de oração com a igreja. Hoje nós também oramos juntos, mas temos que ter vida de oração, você conversando com o Senhor. Como nós temos dito, muitos dos nossos problemas e dificuldades, psicológicas até, emocionais e de outras ordens, elas nos afetam, essas dificuldades, esses problemas, porque nós não oramos. Não oramos. Aparentemente a oração é muito simples, você pode orar a qualquer momento do seu dia, você nem gasta dinheiro para orar, veja bem, você nem se locomove para um local específico para precisar orar, você ora onde você está. Qualquer momento do seu dia, qualquer hora, você pode estar orando e suplicando o favor de Deus na sua vida e apresentando a Deus as suas dores, os seus sofrimentos, as injustiças que fizeram com você durante essa semana que passou. É para Deus, você apresenta, coloca e obviamente suplica o perdão dos pecados e apresenta a Deus suas dores, para que Deus, porque só Ele pode fazer isso, para que Deus cure as nossas dores, os nossos sofrimentos, frustrações, decepções e algumas conosco mesmo. Estamos numa época, e não é desmerecendo aqui, assim, de modo geral, os psicólogos, mas infelizmente estamos numa época que tudo a gente leva para o psicólogo. E não é bem assim. Existem questões e questões. E nós temos que aprender a orar, porque o Senhor é quem realmente vai efetuar uma grande cura, restauração nas nossas vidas, através do nosso contato com Deus em oração. Nós vimos que a oração, domingo passado, ela deve ser realizada no meio do sofrimento e no meio da alegria. A oração é em todo momento, em toda situação. E crentes que oram, como nós cantamos hoje, eles aprendem a colocar suas dores diante de Deus. E isso é fortaleza. Deus se torna a nossa fortaleza, porque colocamos diante dele os nossos sofrimentos. Quem não tem esta fé que nós temos em Cristo, que Ele mesmo colocou em nós, quem não tem esta fé, procura outras formas de aliviar suas dores. Alguns é na bebida, outros nas drogas, outros na televisão, outros às vezes num passatempo, num hobby, procura alguma coisa, mas nem paliativos são muitas vezes instrumentalidades que fazem prejudicar mais a nossa vida. O que realmente cura a nossa alma, usando essa expressão, nos ajuda no momento mais tenebroso, é o nosso Deus. E como, pastor? Qual é o método? Tiago diz aqui, a oração é um método eficaz de Deus para cuidar da nossa alma. Porque quando você ora, você não só pede, você também não só agradece, você mantém uma comunicação com o Criador do universo sobre as suas angústias e problemas. Às vezes você quer um irmão, um amigo para conversar, e naquele dia parece que ninguém pode. Não porque não querem, mas porque às vezes não dá. Às vezes um está viajando, o outro está doente, o outro está com um problema pior ainda, e às vezes não tem ninguém nem da família. Já pensou? Às vezes isso acontece. Sabe por que isso acontece? Porque Deus quer que você o procure. Deus quer que você pare e eu tenho que procurar o Senhor, porque Ele sempre está aqui, Ele sempre está presente, e a todo instante eu tenho como recorrer a Ele. Se os meus irmãos não podem nesse momento, por algum motivo ou outro, se a minha própria família não pode, eu não vou me abalar com isso. Eu tenho o Senhor, e o Senhor eu posso colocar diante dEle
todos os meus problemas, frustrações, decepções, angústias, dores, tudo. E o Senhor vai responder maravilhosamente no tempo certo. Então, se sofremos o que sofremos, muitas vezes, é porque não estamos orando. Lembre-se disso. A ideia de hoje, em Tiago 5, do verso 16 ao 18, é que a oração é o método eficaz de Deus para conduzir as nossas vidas. Esse é o método. Não tem um método sofisticado. Não existe pastor tão bom que consiga resolver os seus problemas. Não existe. Nem homem, nem igreja, nada disso. Não tem mágica. Não tem segredo. O método de Deus é muito simples. Foi desde a época de Adão e é o mesmo método até hoje. Oração. Olhe lá Tiago 5, verso 16. Vamos ler do 13 ao 16 para fazer a relação com os dois textos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. É o método de Deus, a oração, um método eficaz. 3 observações sobre esses versículos que acabamos de ler acerca da oração. A primeira é muito óbvia, é que a oração eficaz requer confissão de pecados. Uma oração eficaz que funciona, ela primeiramente requer confissão de pecados. No verso 13, nós observamos que temos que orar no sofrimento ou na alegria. No verso 14, parte desse sofrimento eram as enfermidades. Temos que orar pelos doentes, nós acabamos de ler isso. E ungindo com óleo, a unção com óleo era simbólica, mas também significava o medicamento que poderia ser usado. O óleo da oliva naquela época era usado para tudo. Era usado tanto para uma dor de cabeça como para paralisias no corpo. Mas no verso 15 nós percebemos que esta oração que cura o enfermo, ela tem que proceder de fé. Então somente o crente pode exercer esse tipo de oração. Uma oração que procede de fé, uma certeza inabalável de que o Senhor está ouvindo, uma certeza, uma confiança de que o Senhor, o Pai, o Criador, vai responder. E que outra certeza é que a resposta de Deus é a certa. Mesmo que esta resposta seja estranha para mim, ou para você, no seu pedido de oração, mas você tem que crer, porque é bíblico, é de Deus, que essa resposta do Senhor é a correta. E nós lembramos um fato do apóstolo Paulo, um homem de Deus, que teve um espinho na carne, talvez uma enfermidade, uma doença, a gente não sabe ao certo, mas que lhe causou sofrimento, que por 3 vezes ele pediu a Deus para que Deus tirasse. E o que foi que Deus fez? Deus tirou? Não. Então isso já descarta todo tipo de oração, segundo a teologia da prosperidade, que diz que se você tem enfermidade, é porque você tem um pecado, um demônio. Não é verdade isso, não é? Paulo, homem de Deus, grande missionário, e ele orou 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Espinho na carne é uma coisa que incomoda constantemente. Não foi um problema esporádico que ele teve. Era algo constante na vida dele que o prejudicava, talvez uma doença mesmo. E Deus disse: não, a minha graça te basta. Então, irmãos, quando Deus responder de certa forma difícil para nós temos que continuar crendo que é o melhor para nós, porque tem uma coisa que é suficiente para nós. O que é? A graça de Deus, ela é suficiente. Nós já recebemos
Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, recebemos já o que nem tínhamos condição de receber: a graça, a salvação de Deus, que Deus nos deu. Então isso aí já é suficiente para ter alegria para o resto da vida, apesar dos problemas que passamos. E por que realmente não somos felizes, então, como gostaríamos de ser? É por causa do nosso pecado. A gente sempre olha para o que não tem, não é verdade? A gente sempre procura coisas para tentar ajudar, porque eu só vou ser feliz se eu tiver isso ou aquilo. Nós já temos o necessário, o suficiente, para sermos pessoas felizes nesse mundo, porque nós temos a graça de Deus nas nossas vidas. Foi o que Deus disse para Paulo. E Paulo, parafraseando aquele texto de 2 Coríntios 12, é como se Deus estivesse dizendo: Paulo, é na fraqueza que você se fortalece, para evitar a soberba na sua vida. Então Deus manteve aquela situação na vida de Paulo. Aprendemos tudo isso, mas agora Tiago ele amplia essa concepção de oração. Ele dá mais informações e conselhos sobre como nós temos que orar. E no verso 16, é fundamental que esta oração de fé de um crente em fidelidade a Deus, essa oração, ela deve ser precedida de confissão de pecados. Verso 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Primeiro, 2 tipos de confissão de pecados que a gente pode entender aqui. Uma é eu confessar o meu pecado ao meu irmão. Outra é eu confessar o meu pecado a Deus. Porque se eu pequei contra o meu irmão, e eu vou confessar o meu pecado a ele, pedir perdão a ele, é porque antes eu já falei para Deus, obviamente, eu já confessei esse pecado ao Senhor, fica pressuposto aqui. Mas vamos primeiro aprender, ou pelo menos lembrar, de confessar o nosso pecado ao irmão. O que seria confessar o pecado um ao outro? É a ideia de eu reconhecer e falar para o meu irmão o pecado que eu cometi contra ele. E aqui, às vezes, até pecados da mente. Chegar para o meu irmão: me perdoe, eu tive inveja de você. Já pensou? Me perdoe, porque eu desejei ter o que você tem, e Deus nunca me deu. Me perdoe, porque eu não deveria ter esse sentimento, mas Deus me curou, e eu quero lhe pedir o perdão. Isso é muito difícil, né? Irmão, me perdoe, eu nunca lhe expressei isso para você, mas eu te odiei. Naquele dia, naquele comentário, naquele momento, eu nunca te disse isso, mas hoje eu te amo, né? Eu quero lhe pedir perdão. Isso é confissão de pecado. Não temos essa prática. Isso nos ajuda a sermos sinceros nas nossas emoções e a vigiar a nossa mente, sabendo que se eu pecar na minha mente contra o meu irmão, eu tenho que ir lá confessar o pecado. Não estou dizendo que tudo que eu penso das pessoas eu tenho que dizer para todo mundo, porque às vezes pensamentos que chegam na nossa mente, eles são tentações que vêm do nosso próprio coração e que nós podemos descartar. Mas eu estou falando do pecado mesmo na mente, quando eu remou, eu penso, eu até não falei com ninguém, mas eu gerei aquilo na minha mente de modo que eu não gosto nem de olhar para aquele irmão. Então o negócio está estranho. Quando chega a esse ponto, que eu não gosto de estar onde o outro irmão está, não, nunca tratei mal, nunca falei mal, nunca o maltratei de forma nenhuma, mas eu não quero estar onde aquele irmão está. Não, isso aí tem problema. Então você tem que tratar, você tem que investigar o seu coração, onde você pecou na sua mente, mesmo que não tenha sido na prática. E aí você vai lá naquele irmão e confessa: irmão, me perdoe, porque eu na minha mente eu pequei contra você. Mas esse pecado pode ser também por atitude. Eu cometi uma atitude ruim com o irmão, e o irmão também não ligou, mas eu errei. Eu tenho que ir lá, me retratar com o irmão: irmão, me perdoe, eu fiz isso aqui, eu acho que eu posso ter te magoado. Se eu te magoei, me perdoe, e eu quero agora acertar. Isso é confessar o pecado para o irmão. E tem casos mais extremos, em que um irmão pode pecar contra você e nem perceber. Ele te maltratou, ou ele
falou em verdade, ou ele te prejudicou de alguma forma, que você está ressentido, só que aí o irmão não notou, não sei se de propósito ou sem querer, não notou, e continua a vida, e fala contigo bem, tudo bom? Ótimo, como é que está? Né? Mas você ficou magoado, você tem que ir lá naquele irmão, e conversar com ele, dizer, irmão, eu fiquei muito triste, com aquelas palavras que você falou, e aí você tem que falar isso, não como um juiz, condenando, mas como aquele que quer resgatar um irmão que te maltratou. Lá em Mateus 18,15, nós lemos assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e eles só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então a ideia é esta, de confissão de pecados, entre irmãos, que é o principal aspecto de Tiago 5,16, ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Então a ideia é, como eu vou orar pelo meu irmão, como eu vou estar orando com a igreja, até como eu vou orar em secreto com Deus, se eu tenho problemas com certos irmãos, ou se eu magoei algum irmão, ou se algum irmão me magoou, e eu também não fui atrás para conversar. E eu sei que por questões sociais, nós evitamos conflitos e confrontos, em um certo sentido, isso é até bom, mas em outro, nós podemos deixar coisas não resolvidas latentes, e um dia explode, e aí o problema é maior. É melhor tratar cada caso de cada vez. Então, se você se sentiu magoado ou magoou, confesse o seu pecado para aquele irmão, você e aquele irmão. Se foi público, maltratou publicamente, confessa publicamente, pede perdão publicamente. Se foi pessoal, confessa pessoalmente e pede o perdão pessoalmente. Então, essa é a ideia. Tem uma expressão em Tiago 5,16, eu tenho repetido ela muito, diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? A resposta está aí. Para quê? Para serdes curados. Para serdes curados. Então, aqui envolve, uma cura física, porque no versículo anterior, ele estava falando de doentes, fisicamente falando, doentes de algum problema no corpo. Então, a sua oração por um irmão doente, pode ser que ela seja impedida, nem chegue a Deus, porque você não acertou a sua vida com aquele irmão, nem foi lá pedir perdão e nem perdoou, não se acertou, não confessou o seu pecado. Então a sua oração está meio que parada ali. Óbvio que Deus sabe de tudo, mas o seu pecado está impedindo de que você tenha um pleno relacionamento de oração com Deus. Então, sua oração não vai estar servindo para curar um enfermo que está doente. Olha como isso é sério, muito grave. Mas também podemos entender este para serdes curados, para vocês serem curados. E aqui entra um aspecto muito interessante, que nós ignoramos, do como a igreja e os relacionamentos na igreja são terapêuticos até, eu não gosto de usar essa expressão, mas são até terapêuticos para nós, porque aqui a ideia é que eu vou ter relacionamentos saudáveis, pensando na ideia de cura, relacionamentos saudáveis, quando eu aprendo a confessar meu pecado para o meu irmão, quando eu aprendo a chegar para o meu irmão, e triste obviamente, porque eu errei, claro, meu irmão, me perdoe, eu pensei isso errado de você, me perdoe porque eu fiz isso errado para com você. Ou então chamar um irmão e dizer, irmão, olha, eu acho que você fez isso aqui errado para comigo, eu acho que isso não foi interessante, você concorda, você não acha? Aí você leva o irmão a entender o seu pecado também, para que o irmão peça perdão e haja cura nos relacionamentos. Então a oração, para eu orar a Deus pelos enfermos, e para eu orar e apresentar a Deus as minhas súplicas e questões, eu tenho que primeiro confessar meu pecado, eu tenho que me arrepender do meu pecado, confessar meu pecado ao meu irmão, se eu o maltratei. Como eu posso viver sabendo que eu ofendi ou maltratei ou destratei um irmão,
e eu vivo minha vida cristã normal. Como? As minhas orações é como se elas fossem impedidas de chegar ao Senhor, porque eu estou em falta com um irmão. Olha, irmãos, nós temos que ter essa ideia em mente. Cada pessoa, não importa quem seja, de que país, etnia, classe social, mas cada pessoa que foi comprada pelo sangue de Jesus é propriedade de Deus, é valiosíssima para Deus, porque o Senhor Jesus, que é Deus, se humilhou e se fez carne para viver aqui um certo período e morrer numa cruz pelos nossos pecados para salvar estas pessoas. Elas são importantes para o Senhor. E eu, mesmo fazendo parte desse grupo também, de pessoas salvas pelo sangue de Cristo, eu não posso tratar mal alguém por quem Cristo morreu, porque são de Cristo. Entendem isso? Isso deve estar na sua mente, toda vez que você for conversar, tratar e se relacionar com pessoas que são do povo de Deus. Pensando então nisso, existem alguns textos lá em Provérbios que nos ajudam, nos orientam com relação ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, já que nós temos que confessar os nossos pecados aos nossos irmãos. Olha lá Provérbios 10, 12, são vários versículos, né? Se você puder acompanhar, ótimo, senão a gente vai lendo aqui para que você observe. Provérbios 10, 12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Confessar o pecado, o meu pecado para com o meu irmão, implica isso, amor. Eu amei aquele irmão de tal maneira que eu quero ter um bom relacionamento de honestidade e sinceridade para com ele. Cobre todas as transgressões, mas o ódio gera contendas. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Se você já foi ofendido, não siga. Isso aqui, na verdade, não é nem um conselho, ele é mais um diagnóstico. O irmão ofendido, ele é como uma fortaleza, ele se fecha, ele se blinda, ferrolhos, ele bota ferrolhos que ele não quer nem saber. Aí quando você vai lá conversar com o irmão ofendido, não, está tudo bem, está nada bem. Ele só não quer tratar do problema, ele se fecha. Não podemos ser assim, porque isso não gera amor. E as nossas orações, como vão chegar diante de Deus, se nós formos como essa descrição, esse irmão ofendido? Isso nos ajuda a evitar ofender os irmãos. Mas às vezes nós somos displicentes e ninguém vive alerta o tempo todo e acaba que a gente ofendeu um irmão. O que é que você faz? Vai lá e conserta, né? Vai lá e tenta ganhar o irmão, tenta destravar os ferrolhos, abrir e entrar na fortaleza da vida daquele irmão e fazer o irmão ser amado. Ainda em Provérbios 26, 21, esse versículo vai nos mostrar, alguns que nós vamos ler aqui, que é imprescindível confessar os pecados, porque quando eu confesso esse pecado ao meu irmão, oro por ele, eu evito a ira. Quando eu não confesso o pecado, eu guardo a ira contra o meu irmão, ou o irmão contra mim. Olha Provérbios 26, 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então existem homens, mulheres contenciosos e estão prontos aí para fazer rixa. Às vezes ele está ali, qualquer coisinha ele já inflama. Evitar esse comportamento do nosso meio. Provérbios 29 e 22. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Quando eu confesso meu pecado para o meu irmão, eu estou evitando a ira, eu estou evitando a confusão. E Provérbios 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. É que nem como é que se abre, que se rompe, na verdade, né? A represa. É um fiozinho d'água, né? Aí daqui a pouco vem um avalanche, né, de água, enxurrada, melhor dizendo, né? Uma enxurrada de água e inunda tudo. Então o que é que você faz? Está vendo que vai gerar problema? Para logo ali. Não continua, para as coisas não piorarem. O fato é que
nós temos que estar sempre buscando ao Senhor, para termos esse relacionamento de amor com os nossos irmãos, confessando o pecado um ao outro. E isso é cura, não só para o enfermo, que nós vamos orar por ele, mas para os nossos relacionamentos também. Isso vale para casais, marido e mulher. Então, obviamente, se não conversam, se não tratam das questões, se não confessam seus pecados um ao outro e oram um pelo outro, o casamento não cria solidez, não fica bem estruturado. Por um tempo funciona, mas lá na frente pode explodir, por falta dessa comunicação importantíssima, que gera perdão, que gera amor, gera compreensão, e entender que aquele irmão é tão pecador quanto eu sou, se ele falhou, eu um dia também falhei, ou vou falhar, e nós temos que entender, perdoar e nos lapidar, para estarmos, obviamente, evitando maltratar uns aos outros e amando uns aos outros. Mas também, se eu fui confessar o meu pecado ao meu irmão, e aqui é um segundo aspecto da confissão de pecados, eu obviamente confessei a Deus, eu tratei com Deus, eu disse ao Senhor o meu pecado. O problema é que às vezes nós passamos semanas sem pedir perdão dos nossos pecados. Todo dia eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. De preferência, se eu acabei de pecar, eu tenho que pedir perdão do meu pecado. Confessar, tenho que me arrepender, confessar e pedir perdão a Deus. Não tem esse negócio de acumular pecado. Lá em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu confesso, o Senhor me purifica. Se eu não confesso, eu fico sujo. Todos os meus pecados foram perdoados pelo Senhor Jesus, os que eu cometi e os que eu vou cometer. Mas aqui no universo humano, temporal, do passado, do presente e do futuro, eu tenho que pedir perdão de pecado todo dia, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que constantemente confessar: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu pensei isso. Confessar, se arrepender e pedir perdão. Só assim viveremos vidas puras. E quando eu não faço isso? Uma das melhores descrições para alguém que vive cheio de pecados, mesmo sendo um crente em Jesus, é Salmo 32, verso 3. Esse salmo tem uma música até antiga, não sei se o pastor já me conhece, antiga essa música, mas o Salmo 32, verso 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Calei os meus pecados. A ideia aqui é que eu pecava e não confessava diante de Deus. Os ossos envelheceram. A ideia é de um homem jovem, mas que estava sofrendo o peso do pecado sobre a sua vida. Às vezes os crentes estão tristes, entoam cânticos desanimados. Não é por outro motivo, muitas vezes talvez seja porque não confessou seu pecado, ou está vivendo uma vida de pecados recorrentes e não liga para isso. Então você não vê a beleza do cântico, você não vê a beleza de adorar a Deus num culto, você não vê a beleza da própria Escritura quando lida. O fato da Bíblia ser lida, isso já é maravilhoso. Às vezes não percebemos a beleza. Lê mais um capítulo da Bíblia. Tem que perceber como é maravilhosa a palavra, porque ela nos liberta, nos libertou da condenação do pecado e nos liberta ainda hoje de nós mesmos, porque nós não sabemos como proceder se não estivermos ligados à Escritura. Bota isso na sua cabeça. Nós, seres humanos, não sabemos como tomar decisão se não for baseado na Escritura. E talvez muitos dos nossos erros foi porque não tomamos decisões equilibradas segundo a Bíblia. Talvez, muito provável. E aqui, ossos envelhecidos, constantes gemidos todo dia. Pecado. Por que não confessa? Por que não se humilha ao Senhor? Por que não se arrepende logo? Por que não acerta logo sua vida? O que é que você está esperando? Quer sofrer mais? Aí tem aquele discurso de vitimização de muitos crentes. Pastor,
mas é porque eu sou tão pecador, Deus não vai mais me ouvir, Deus não vai mais me perdoar, eu tenho pecado tanto. Que história é essa? Além de essa pessoa que fala isso, além dela não confessar o pecado dela, ela está duvidando do poder do sangue de Jesus de restaurá-la dos seus próprios pecados. Depressões, tristezas, abatimentos, sofrimentos da mente, muitas vezes, na vida do mundo de modo geral, mas especificamente aqui, nossa, dos crentes, é porque nós não confessamos nossos pecados e não oramos a Deus como deve ser. E vivemos angustiados e ansiosos, essa ansiedade da vida de hoje, da vida moderna. É orar, irmão, ore, creia, espere, o Senhor vai fazer. Não é no seu tempo nem no meu, mas é no tempo de Deus. E se a oração não é o método eficaz para resolver os nossos problemas, não tem método, né? Aí você vai ter que procurar ajuda no psicólogo. Talvez ele resolva, já que a oração, nada contra psicólogos aqui, né? Mas é a ênfase na nossa época, né? Aquela ideia, tudo psicólogo, nem tudo, certo? Nem tudo. Procure o Senhor, tenha vida de oração. E ainda na continuação desse salmo nós lemos: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E Deus, é por isso que quem estava orando aqui era um crente, porque Deus estava pesando a mão, Deus estava pressionando aquela pessoa para que ela confessasse o pecado. E ela não confessava, e vivia pecando, e pecando, e pecando, e não se arrependia, porque a confissão de pecado envolve arrependimento, tenho que me arrepender. E arrependimento não é só emoção, é uma atitude deliberada e consciente de eu não quero pecar. E o ser humano, quando ele não quer uma coisa, ele consegue. Às vezes, nós pecamos, mas não queremos. Acontece porque o pecado está tão entranhado na nossa natureza que pecamos, mas não queremos. E a semelhança dos homens de Deus na Bíblia, nós labutamos e temos disciplina para vencer os nossos pecados no poder do Espírito Santo e na oração. E então, esse homem estava sofrendo, o vigor dele estava secando, sem vigor, sem ânimo, sem vida. Como pode um crente não ser feliz? E principalmente no meio do sofrimento, como pode? Se nós temos a salvação, a vida eterna, toda sorte de bênção espiritual, Efésios capítulo 1, temos a Escritura que é suficiente para nós, temos o Criador ao nosso lado, nos ajudando em tudo. Como não podemos ser felizes? Não somos, porque não queremos. E não queremos porque não confessamos pecado e não oramos e não temos vida de busca a Deus. É por isso. É simples. Veja aí na sua mente, quanto tempo você tem dedicado de oração ao Senhor. Não só para pedir, não só agradecendo pelo almoço. É você e Deus, lá naquele quarto, se derramando diante do Senhor, diariamente. Pronto, está respondido. Mas no verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É simples, essa é a fórmula. Confesse o seu pecado. E confissão de pecado envolve arrependimento e deixar o pecado. E o Senhor perdoa o pecado. Verso 6, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. As muitas águas aqui é o exemplo dos problemas, é a metáfora para as dificuldades. Quando essas muitas águas vierem e virão, dificuldades e problemas e tentações e provações, vez por outra, ou muitas vezes, temos isso nas nossas vidas, essas águas não nos atingirão, porque nós estamos confessando o pecado todo dia, estamos com vida de oração constantemente, e o Senhor vai nos guardar. Mas quando eu não peço perdão a Deus e acumulo os pecados na minha vida, Deus não vai me obrigar a pedir perdão, Ele vai até me apertar, para que eu sofra mais, e aí eu diga, Senhor, o jeito é te procurar mesmo. Olha como o jeito é te procurar mesmo, tinha que ter procurado desde o começo. Então nos avaliemos, irmãos, nós temos que ter uma vida constante
de oração, confessando os nossos pecados constantemente ao Senhor. A oração eficaz requer confissão de pecados. Mas também, um outro aspecto nestes versículos, é que somente a súplica do justo, ela é poderosa. Isso é o final do verso 16. Olha o verso 16 de novo, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Veja, eu vou confessar o meu pecado ao meu irmão, eu já confessei o meu pecado a Deus, para que Ele me perdoasse, eu orei pelos meus irmãos e por mim mesmo, e eu vou ter uma cura, a cura do enfermo, do versículo anterior que ele falou, e até mesmo a cura dos relacionamentos, já que eu confessei pecado ao meu irmão, restauração de relacionamentos, uma vida boa, no meio da dificuldade. Mas o problema é que lá no fundo, e talvez até no raso da nossa mente, nós não creiamos que a oração funciona. Tiago, sabendo disso, desde aquela época, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu: irmão, ore, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A oração básica, literalmente seria, a oração do justo é muito poderosa na sua atuação. E o justo aqui não é o crente mais santo. O justo aqui é o crente. É o crente. Justo é crente. O crente no Senhor Jesus, ele tem um grande poder na vida dele, a oração. E todos nós passamos por isso, por esta incredulidade com relação ao ato de orar. E eu fiquei maravilhado quando eu comecei a orar a Deus e pedir certas coisas e Deus deu. Coisas simples. Você, olha, Deus deu. E eu dizia para a Daniela, funciona mesmo, olha, ó, funciona, né? Funciona. Agora você tem que crer. Nem sempre Deus vai responder o que nós queremos, mas funciona. E Deus vai cuidar de nós, e vai nos proteger, e vai responder aquilo que é para ser respondido no tempo certo. Quem não é crente no Senhor Jesus, não pode fazer isso. Ah, quer dizer que eu tenho que ser membro da Igreja Batista Manancial para eu poder orar? Não. Tem que ser crente em Jesus. Tem que ter crido no Senhor Jesus Cristo, confessado que Ele veio ao mundo para morrer numa cruz, para me salvar da condenação dos meus pecados. Eu sim, depois desta confissão de fé e pública, de que criei no Senhor Jesus, me arrependi dos meus pecados e em fé, creio que Ele me salvou, baseado na Escritura, no Evangelho, aí sim, passei a ter o poder de pedir, de orar, de interceder, e de pedir ao Senhor para que Ele cuide dos meus queridos, que Ele cuide da igreja, que Ele cuide dos que passam dificuldades e sofrimentos e problemas aí ao redor do mundo. Outra fé não pode fazer isso. Não é porque é batista, não. É por ser bíblico. Outra fé não pode, tem que ser justo. Justo aqui é o quê? Crente no Senhor Jesus. Você acredita que a sua oração pode resolver muita coisa? Você ora pelo cônjuge dos seus filhos? Pequenos ainda, não é nem os que já casaram, os pequenos. Você ora para quando você chegar em certa idade? Você ora pela condução da sua família? Você ora pelas questões que você não tem controle? Tem muitas questões que nós não temos controle. Na nossa cidade extremamente violenta, nós não temos controle de tudo. Você sai de casa para fazer uma coisa, você não sabe o que vai acontecer. Não é verdade? É orar. E interessante, não vamos ter talvez tempo de observar isso, mas quando oramos e temos esta fé que a nossa oração pode muita coisa, porque pode, está escrito aqui, eu descanso em Deus. Se você não descansa, é porque você ainda não creu. Você ora e coloca nas mãos de Deus, e continua orando, mas você relaxa, você descansa. Por quê? Não adianta eu me preocupar. Eu não vou poder fazer nada, eu não tenho controle sobre essa situação, eu não tenho controle sobre isso. Não tenho. Deus tem. Se Ele quiser, Ele resolve, do jeito que Ele quiser. Eu não posso. O que é que eu faço? Entrego nas mãos de Deus. E espero.
e descanso e faço o que Deus quer. Tem algumas situações na vida que eu tenho controle, que você tem controle. Aí eu oro e ajo. Na educação dos nossos filhos, por exemplo, temos controle. Eu posso chegar para o meu filho e para minha filha dizer: essa amizade não presta. Mas ele é tão legal, acabou-se. Essa amizade não presta. Pode ser que quando crescer, fizer 20 ou mais, sei lá, queira amizade que não presta. Mas hoje não pode. Acabou. Eu tenho esse controle. Você, pai, mãe, tem esse controle. Tem esse negócio, os jovens hoje são diferentes. Não. É diferente se você quiser que ele seja diferente. Se você quiser criá-lo segundo os princípios de Deus, eles serão criados segundo os princípios do Senhor. E eles vão seguir ali até o momento em que tiver que seguir ou não. Mas a verdade é que enquanto pudermos orientar e tivermos esse poder e a oração, vamos orientar e vamos orar. Vai ter um momento que não dá mais, só ora. E aí aquele jovem, ele segue o caminho dele e é orar. Veja então como o Senhor Jesus ensina sobre a oração eficaz. Lucas 11, verso 9, olha como Jesus ensina, o próprio Senhor ensinando. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí olhe Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Está aqui, bata, irmão, busque, né? Vá atrás, procure o Senhor, Ele vai abrir, Ele vai mostrar para você o caminho, mas se você não ora, fica difícil. Qual dentre vós é o pai, verso 11, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe, uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, irmãos, Deus nunca vai dar um negócio ruim para nós. Talvez nós não gostemos, por nossa limitação de entender as coisas, mas Deus sempre vai dar o que é melhor quando pedimos. Temos que orar crendo que a nossa oração, ela tem poder. Recebemos de Deus poder, e às vezes não usamos. Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus. Temos o Evangelho, poder. Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é poder. O Evangelho, o Espírito Santo e a nossa oração, ela é extremamente poderosa para chegar diante de Deus e suplicar tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Em Lucas 18, verso 1, Jesus disse também: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ore sempre, nunca esmoreça, mesmo que a resposta demore, mesmo que pareça impossível, ore sempre. Jesus conta que a parábola do juiz iníquo era um juiz corrupto, que ele só julgava as causas daquelas pessoas mais poderosas ou que davam um recurso para ele. Aí tinha uma viúva muito pobre, normalmente naquela época do primeiro século as viúvas eram pobres, e ela tinha uma causa para ser julgada. E ela não tinha como dar dinheiro para o juiz, para poder o juiz julgá-la, julgar a causa dela, talvez para receber alguma herança ou algo nesse sentido, o texto não deixa claro. E então a viúva importuna, e fica lá, a madrugada toda, batendo na porta daquele juiz, e o juiz não aguentava mais, e ele queria dormir, não tinha paz, era dia e noite a mulher lá, batendo. Aí o juiz iníquo disse: sabe de uma coisa, eu vou julgar a causa da senhora, para a senhora me deixar em paz. Isso é uma parábola, é uma história, podia até acontecer na realidade naquela época, mas essa parábola mostra que Deus, Ele é como esse juiz. Não que Deus é um juiz iníquo, um juiz corrupto, Deus não é, mas a moral desta parábola é incomodar, orar sempre e nunca esmorecer. Já vi irmãs que oraram pelos seus maridos anos, décadas, e se converteram. E vice-versa, homens que oraram por suas esposas que não eram crentes
décadas e se converteram. Então, é no tempo de Deus, quando Deus quer, orando pelos filhos, orando pelas situações da vida, sofrimentos e angústias, orar sempre e nunca esmorecer. E no final, Lucas 18, verso 7, nós lemos: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Para nós parece demorado, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus nos esqueceu. Os salmistas falam muito isso, né? Senhor, se levanta, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, o Senhor me esqueceu. Temos essa impressão, porque somos limitados, pouca fé, pecadores, mas o Senhor não nos esqueceu. Ele vai responder, no dia certo, no tempo certo, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite. E no verso 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uma grande forma, lemos em Tiago uma oração de fé, uma oração da fé. A oração é para aqueles que exercitam sua fé. Fé é algo que você exercita constantemente, tem muito a ver com piedade. Se você não tem a sua prática devocional diária, só você e Deus, ler a sua Bíblia e ter vida de oração, você não entende o que é fé. E você não vai se relacionar com Deus. Então, quando você vier para a igreja entoar esses cânticos, talvez eles fiquem vazios. Mas quando você começar a crer no método de Deus, eficaz, a oração, confessando seus pecados, crendo que Ele responde, e responde o melhor, mesmo que pareça demorado, ou mesmo que seja uma resposta diferente da que você queria. Mas quando você começa a viver dessa forma, você entra naquelas portas de outra forma. Você senta nessa cadeira e enxerga isso que nós estamos fazendo aqui de outra forma. Não é só uma programação, não é só um evento evangélico, não é. É adoração ao Senhor, que passou a semana ouvindo as nossas orações e que conhece o sofrimento mais íntimo de cada um aqui. Porque você contou para ele. Óbvio que ele já sabia antes de você contar, mas você contou também. E aí você vai começar a vibrar com os cânticos, a vibrar com os momentos de leitura da palavra, a desejar servir mais ao Senhor Jesus Cristo, mais até do que o que você já tem servido. Porque você vai, a partir desta oração eficaz, poderosa, e pela confissão de pecados, ter uma vida mais íntima com o Pai. Somente a súplica do justo é poderosa. Veja que tamanho poder o Senhor nos deu. A terceira observação deixaremos para outro domingo, onde nós observaremos que Deus usa a oração de homens pecadores como nós. Mas vamos orar, pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor, só temos que te agradecer pela tua palavra. Ajuda, Senhor Deus, nos fortalece a sermos homens e mulheres de oração. Por um lado tão simples, mas parece que é tão complicado, é uma batalha grande nas nossas vidas, chegarmos a ter um tempo íntimo, pessoal entre nós e o Senhor. Por isso, ó Pai, eu te suplico que o Senhor, a cada crente no Senhor Jesus que está aqui hoje, e outros que são membros dessa igreja, que o Senhor nos fortaleça para que nesta semana que começa, enfrentemos esta luta, esta batalha espiritual, de nos achegarmos a Ti em oração, não só para pedir e para agradecer, que também faz parte, mas para confessar os nossos pecados, para nos derramar diante do Senhor, angústias, sofrimentos, ansiedades e tristezas profundas. O Senhor nos ajuda a termos esta conversa contigo, íntima, para que o Senhor, assim, nos cure dos nossos pecados, usando esta metáfora da cura, que o Senhor nos edifique e nos prepare, ó Pai, para a missão a qual o Senhor nos chamou, glorificar o Teu nome na terra, através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus.
Tudo isso te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.